Dentre os princípios fundamentais da redenção humana, encontramos a mensagem da justificação pela fé, com base na justiça provida na cruz. Romanos 3, 23 e 24 nos apresenta o centro desta mensagem. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Por isso, diz o inspirado salmista: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmos 34, versos de 1 a 3. Jesus também deve ser exaltado em todo o seu imenso amor e poder, como Deus conosco, a fim de que a sua divina atratividade possa atrair-nos para junto dele. Devemos exaltá-lo por meio de uma fé viva em Deus o Pai, a fim de que as nossas orações sejam ouvidas no alto. Mas sem nunca esquecer que o pecado continua sendo a transgressão da lei de Deus, o limite atual de separação entre o bem e o mal, causando a morte espiritual e física do transgressor, conforme Romanos 6, verso 24. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em caso contrário, praticamos o mesmo erro do Israel antigo, citado na advertência de Romanos 2, verso 23. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Mas mesmo assim, com base em seu amor incomparável, o Senhor Deus faz-nos o mesmo convite feito a Israel no passado. Venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, pecados feios demais. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Isaías 1, verso 18. Cabendo-nos apenas aceitar a mesma condição dada a Israel daquele tempo. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Isaías 1, 19 e 20. Infelizmente, 20 anos depois da advertência, por causa da desobediência, o que sobrou das 10 tribos de Israel do norte foi levado para o cativeiro assírio. Precisamos entender que todo homem, à luz do céu, é considerado como um escravo vendido ao pecado, conforme as palavras de Paulo em Romanos 7,14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Cristo, em Mateus 5,17, reforça a importância da lei divina, dizendo: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os mandamentos dos profetas.
Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. A lei divina não salva ninguém, mas a sua transgressão conduz para a morte eterna. Tudo o que precisamos hoje, pois, é aceitar a bênção gratuita e satisfazer a condição. Uma cultura não escriturística, no entanto, tem nos levado a rejeitar a lei de Deus, e como aconteceu com Israel antigo, corremos o sério risco de perder tudo o que nos foi oferecido de graça. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao canal Franz Profecias. Vamos hoje dar sequência ao anexo 1, continuando com a nossa análise do capítulo 8 de Romanos, onde a oferta divina é muito superior à da que foi oferecida ao Israel antigo. O mesmo Senhor está nos oferecendo hoje a incrível adoção de filhos, conforme Romanos 8, 12 a 14. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, atendendo aos maus desejos do coração, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, permitindo o domínio do Espírito Santo em sua vida, são filhos de Deus. Diante das consequências eternas envolvidas, o convite divino torna-se irrecusável, cabendo-nos apenas exaltar o homem do Calvário por todo o seu imenso amor e poder a nós dispensado, conforme Romanos 8, de 15 a 17. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos realmente filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Sabemos que este caminho, ainda a percorrer, é longo e difícil, mas Romanos 8,18 nos apresenta um verdadeiro bálsamo para os possíveis sofrimentos da nossa caminhada para o céu. Eu penso, diz Paulo, que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Isto significa que, pela graça de Deus, chegaremos a ter participação da natureza divina. Essa é a vontade de Deus para nós, que o nosso velho homem desapareça para surgir o novo, conforme a ilustração das tábuas do santuário. Foi preciso remover toda impureza e imperfeições, deixando-as no esquadro para depois aplicar-lhe o revestimento de ouro. Com respeito às nossas asperezas, ainda a serem removidas, duas são as causas principais: as dores do dever e os prazeres ilegais da carne. Devemos estar alertas para evitar a disciplina desnecessária. O versículo de Romanos 8,19 nos apresenta o clima de toda a criação de Deus em relação à nossa grandiosa expectativa. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Isto quer dizer que a demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade
ainda está no futuro, por meio de dificuldades, conforme Apocalipse 14:12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Este povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. O fato de ser fiel a Jesus nos leva a ser assim como Ele é. E a experiência vivida por Cristo na terra demonstra-nos todo o poder de Deus a nós disponível. Aos homens, e mais precisamente a este seleto grupo de Apocalipse 14:12, que será trasladado vivo para o céu, cabe seguir com resignação o exemplo do seu Mestre. E quando isto se manifestar, virá o fim, e Cristo terá cumprido o seu plano da redenção. Este fim, na verdade, é um recomeço, pois em Romanos 8, 20 e 25 lemos: pois o universo se tornou inútil, não por sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. A desobediência de Adão resultou em castigo para toda a terra. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Precisamos parar aqui, desejando que esta mensagem toque profundamente o seu coração. Medite na música especial desta manhã. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. E de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor.